Olá, irmãos, graça e paz a todos. Hoje eu pretendo falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, teremos uma série de estudos. O assunto ele é muito vasto, mas eu pretendo nesses vídeos falar um pouco, de forma bem resumida, o que significa os 5 pontos do calvinismo. Você sabe o que significa isso? Pois bem, tudo começou quando João Calvino morreu e Teodoro de Beza, que foi o seu sucessor, ele passou a adotar um método aristotélico de ensinar teologia. E esse método que Teodoro de Beza começou a ensinar foi levantar questões insolúveis, né? Por exemplo, do que Deus decretou primeiro, a queda ou a eleição? Isso ficou conhecido depois como supralapsarianismo e infralapsarianismo, né? O supra, até entre os reformados existe essa divergência, né, sobre a questão do supra e o infra. O supra, ele entende que Deus elegeu primeiro e depois veio então a queda. Já o infra, ele ensina que Deus, ele primeiro decretou a queda e depois a eleição. Então, dentro desse contexto, né, dessas formas de ensinar teologia, havia um homem chamado Jacó Armínio, que se levantou contra esse tipo de ensino, rejeitando o infra, tanto também quanto o supra. Ele começou a apresentar um ponto, uma ideia bem mais complicada, né? Na verdade, ele passou a rejeitar não apenas essas ideias, né, que foi ensinado por Teodoro de Beza, mas também o Jacó Armínio, ele passou a negar a eleição incondicional e também a expiação limitada. Então, o que acontece? Mais tarde, depois da morte de Jacó Armínio, já tinha muitas pessoas que haviam sido influenciado por Armínio com essas ideias, negando, na verdade, não simplesmente uma doutrina calvinista, mas uma doutrina bíblica. E aí, um ano depois, quando o Jacó Armínio morre, 46 homens teólogos, né, eles apresentaram um artigo, apresentaram um documento chamado Remonstrância. Na verdade, ficou conhecido como 5 pontos do arminianismo. E eles também passaram a ser conhecidos como os remonstrantes, né? Então, houve então a necessidade de, no ano de 1618, eles se reunirem em um sínodo, aonde foram tratados sobre essas questões dos 5 pontos do arminianismo. Então, em resposta, os 5 pontos do arminianismo, como a negação de Armínio, por exemplo, quanto à eleição incondicional, quanto à expiação limitada, foi criada, então, 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo ele foi criado em resposta àquilo que Armínio pregava e aquilo que os remonstrantes passaram a apresentar na igreja da época, e que foi então necessário se reunir ali no Sínodo de Dort, também é conhecido assim, na Holanda, e eles tiveram mais ou menos 154 sessões para estudar aquilo que foi apresentado por Armínio, e o fim disso foi que eles rejeitaram tudo isso. Os ensinos de Armínio e dos seus discípulos foram tratados como heresias, né? Eles foram considerados como hereges. Então, daí então nasceu os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo a depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Então, basicamente é isso. Hoje é apenas uma aula introdutória. Na próxima aula eu começarei falando sobre a depravação total. Então eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.